Um avião de pequeno porte caiu próximo a um shopping e provocou uma explosão nos Estados Unidos. Imagens de uma câmera de segurança mostraram ali o momento dessa queda. O balanço de mortos pela queda de um avião médico em uma zona urbana da Filadélfia subiu para 7 após a descoberta de um novo corpo na área. Inicialmente, tinha sido reportada a morte de 6 pessoas que estavam a bordo no momento do acidente, ocorrido na sexta-feira. Uma menina que estava nos Estados Unidos para receber tratamento médico, a mãe, membros da equipe médica que a acompanhavam e a tripulação. Todos eram cidadãos mexicanos. A câmera da campainha de um morador da região registrou imagens impressionantes da queda da aeronave e uma grande explosão. Neste sábado, a prefeita da Filadélfia informou que 19 pessoas ficaram feridas e que o número de vítimas pode aumentar. A tragédia ocorreu 2 dias depois da morte de 67 pessoas em um acidente aéreo em Washington, quando um avião comercial colidiu com um helicóptero militar. Que situação, né? E olha só, um balanço divulgado pela Receita Federal mostra que os brasileiros deixaram de comprar produtos internacionais via internet. O motivo foi a taxação do governo federal sobre compras acima de R$50. Mesmo com a queda no números, né, houve um recorde na arrecadação de impostos sobre esses produtos. A taxação de compras internacionais entrou em vigor em 1º de agosto do ano passado. Segundo explica este advogado tributarista, o imposto de importação varia de 20% a 60% em cima do valor do produto. Antes essa alíquota era de 17%, então cada estado poderia de 17% para cima, porque o estado então podia implementar a sua alíquota. Agora, com esse aumento, o mínimo é 20%. O que totaliza no final acaba que chega numa totalização de 50% de impostos numa compra internacional. Trazendo por um exemplo, se você faz uma compra internacional no valor de R$1.000, no final vai ficar um valor final de R$1.500 agora. Então você vai pagar ali R$500 de tributos. No último dia 29, a Receita Federal divulgou que após essa implementação, as importações caíram em 11%. Contudo, 2024 acabou se tornando um ano recorde de arrecadação, com mais de R$1,98 bilhão. Evidentemente, porque onde não era cobrado, passou a cobrar, passa a ter uma receita. Mas, de certa forma, algumas pessoas continuaram comprando. Por quê? Porque ainda foi mais viável, ou seja, o produto que elas estão importando, mesmo pagando essas taxas, ainda são mais, compensa mais do que comprar aqui no país. O que a gente aprende com isso? Primeiro, que a gente precisa de políticas públicas voltadas para incentivar a produção nacional, aumentar realmente a produção nacional. A gente sempre fala em economia que aumenta a oferta e atende aquela demanda, os preços podem cair. Agora, se eu tiver uma demanda maior do que a oferta, sempre os preços vão estar elevados. No caso dessas importações, a gente encontrou mais ou menos isso. Segundo números preliminares do Ministério da Gestão e da Inovação de Serviços Públicos, a empresa dos Correios terminou 2024 com um déficit de mais de R$2 bilhões. Contudo, não considera um rombo nos cofres públicos. Muitas despesas que são feitas pelas estatais são com dinheiro que estava em caixa e, portanto, ele acaba gerando resultado deficitário, ainda que as empresas tenham lucro. O foco com os Correios é que seja uma empresa lucrativa. Se vai ter esse déficit ou superávit, é o resultado das receitas do ano e das despesas do ano. É muito importante lembrar isso, não é um rombo. Das 11 empresas que têm déficit, que foram divulgadas hoje, 9 têm lucro. Apesar do resultado, especialistas afirmam não acreditar em mudanças nas políticas atuais de importação. O governo hoje ele busca cada vez mais arrecadar, né? A gente sabe que a gente tem um problema fiscal muito grande, o governo tem um problema a tratar, por mais que a gente tenha visto os resultados do final de 2024, é um resultado que não me agrada muito, não. Ou seja, a gente continua com déficit fiscal sim, o governo gasta mais do que arrecada e não está gastando bem. A gente precisa que seja arrecadado, que tenha arrecadação, mas que essa arrecadação volte em forma de serviços e produto para o povo, né? Afinal de contas, a carga tributária penaliza a todos. Ei, quer ficar por dentro de todo o universo da programação de A Crítica? Então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho que você vai ficar por dentro de tudo e não vai perder nenhum detalhe. Vem com a gente!